A última coisa que você quer que aconteça na sua viagem internacional é passar por apuros por não saber se localizar e acabar se perdendo em uma cidade totalmente desconhecida. Mas calma que hoje você vai aprender algo que vai te dar o poder de se virar em qualquer lugar do mundo, que vai garantir que você chegue ao seu destino exato com segurança. Pedir as direções em inglês. Imagine a seguinte situação. Você está na rua, em uma cidade agitada, num outro país, aí vê que por algum motivo acabou a bateria do seu celular e percebe que não se lembra qual caminho deve seguir e que, na verdade, acabou se perdendo. Imagina só o desespero que bate. Mas sabe o que vai te salvar nessa hora? Saber pedir e entender informações em inglês para conseguir se localizar. Eu bem sei disso, porque inclusive isso já aconteceu comigo. Eu morava em uma cidade pequena de Nova York chamada Briarcliff Manor, no condado de Westchester, e resolvi ir dirigindo sozinha de noite para um shopping chamado Palisades. E na volta, meu celular já estava sem bateria, o GPS do carro estava todo doido, não funcionava mais direito, e eu fiquei totalmente perdida. Tanto que acabei indo na direção errada e já estava até quase chegando na divisa com New Jersey, que é um outro estado vizinho. O que me salvou foi que eu avistei uma viatura, parei o carro e pedi informações para o policial, que me explicou direitinho como retornar em direção à cidade onde eu morava. Agora imagina só se eu não soubesse me comunicar em inglês. Eu estaria completamente perdida, literalmente. Então, para te ajudar a não passar por uma situação como essa que eu passei e evitar esse perrengue, fique aqui comigo, porque até o final desse vídeo você não só vai perder o medo de acabar se perdendo no exterior, mas também vai aprender exatamente o que dizer para saber se virar e conseguir se localizar em qualquer cidade gringa. Pronto para transformar o medo em aventura? Então já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos para a nossa aula. Vamos começar nossa aula com um vocabulário útil, com palavras-chave usadas nesse contexto de pedir e entender as direções em inglês. Repita cada palavra depois de mim. Street, street, rua, street. Avenue, avenue, avenida, avenue. Block, block, quarteirão, block. Corner, corner, esquina. Nesse contexto, de direções, quer dizer esquina. A palavra corner também quer dizer canto. E faz sentido, porque a esquina fica no canto, não é mesmo? Então, corner, esquina. Traffic light, traffic light, semáforo. Traffic light. Intersection, ou também a pronúncia pode ser intersection. Intersection, interseção, o cruzamento. Intersection ou intersection. Landmark. Landmark quer dizer marco, referente a um ponto de referência ou até mesmo um símbolo de um lugar específico. Por exemplo, no Rio de Janeiro, the most famous landmark is Christ the Redeemer. No Rio de Janeiro, o marco, o símbolo mais famoso é o Cristo Redentor. Então, isso é um landmark. Square. Square, nesse contexto, quer dizer praça. Square. Por isso que a gente diz Times Square, que é uma praça ali, chamada Times. Times Square. Então, square, praça. Park. Park, parque. Park. Building. Building, prédio. Building. Bridge. Bridge, ponte. Bridge. Station. Station, estação. Daí pode ser, por exemplo, bus station, a estação de ônibus, bus station, ou então train station.
train station, estação de trem e assim por diante. Library. Library, biblioteca, não é livraria, hein? Aí é um falso cognato, né? Porque para falar livraria, né, que parece com a palavra library, mas na verdade livraria, a loja de livro, em inglês a gente diz bookstore. Bookstore, que literalmente quer dizer loja de livro, que é livraria, não é mesmo? Agora, library é a biblioteca. Post office. Post office. Correios. Post office. Bank. Bank. Banco. Bank. Hospital. Hospital ou hospital, também pode ser a pronúncia, é o hospital. Museum. Museum. Museu. Museum. A pronúncia aí que é um pouco complicada, não é mesmo? Começando com a primeira parte. Mu. Aí terminando com zium. Zium. Tem que fechar a boca aí nesse final, tá? Como a letra M é a última letra, a gente vai realmente pronunciá-la, tá? Em inglês a gente tem que pronunciar a letra mesmo ela estando no final. Por isso que você vai fechar a boca para pronunciar o M e falar essa palavra corretamente. Então fica museum. Gas station. Gas station. No inglês americano, já no inglês britânico vai ser petrol station. Petrol station, que é o posto de gasolina. Então, mais uma vez, gas station, petrol station. Pharmacy. Pharmacy. Farmácia, pharmacy. Ou também a gente pode dizer drugstore. Drugstore, que aí seria drogaria, que trata-se do mesmo lugar, não é mesmo? Do mesmo estabelecimento. Drugstore. E o próximo? Grocery store. Grocery store é o supermercado, onde a gente vai comprar principalmente coisas para casa, né? Comida. A gente diz em inglês americano grocery store. A outra pronúncia possível também pode ser grocery. Grocery store. Ambas estão corretas, tá? Então você pode falar grocery, que é como eu digo, por exemplo, ou então grocery. Então, grocery store, grocery store. É o supermercado. Existe também a palavra supermarket. Supermarket, que também é a outra palavra para dizer supermercado. No entanto, eu diria que, principalmente no inglês americano, grocery store é mais comum. E existe ainda a palavra market. Market, mas aí é referente ao mercadão, geralmente aqueles mercados ao ar livre, né, abertos, até mesmo parecem com feiras na rua, não é mesmo? A gente diz market, é o mercadão. Já para falar a feira de rua mesmo, a gente diz farmers market. Farmers Market, que literalmente seria o mercadão do fazendeiro. É onde eles vendem produtos orgânicos, né? Frutas, legumes, vegetais. Aí vai ser o Farmers Market, que é a feira de rua que acontece na rua, né? Ao ar livre. E agora vamos conferir o guia de comunicação em inglês com frases, expressões e um diálogo também muito úteis na hora de você pedir as direções em inglês. Então, asking for directions, pedindo pelas direções. E antes de eu te apresentar as frases, eu gostaria de frisar aqui com você sobre a importância de você ser bem educado na hora de você abordar alguém, abordar um estranho na rua, por exemplo, para pedir informação. E a minha dica é, não cutuque a pessoa, não saia fazendo a pergunta diretamente, sem antes dizer pelo menos com licença, não é mesmo? Então, antes de qualquer coisa, você deve ser bem educado, a pessoa não tocar nela, né? Porque ela pode se sentir invadida, tá? Então, a primeira coisa que você vai falar vai ser essa frase aqui, ó. Excuse me. Can you help me? Repita aí depois de mim. Excuse me. Can you help me? Aqui você vai estar falando com licença. Você pode me ajudar? Excuse me.
ok? Então, não deixe de pedir com licença quando você for abordar alguém para pedir qualquer tipo de informação, ok? Então, mais uma vez. Excuse me. Can you help me? Daí, se você quiser dizer que está perdido, né, que acha que está perdido, você pode falar assim, ó. I think I'm lost. I think I'm lost. Eu acho que eu estou perdido ou perdida. I think I'm lost. Daí agora eu vou apresentar várias formas de você perguntar onde fica tal lugar, para você realmente pedir as direções. Lembrando que antes dessas frases que eu vou te apresentar em seguida, você deve sempre começar falando excuse me. E continuar também é melhor com can you help me, tá? Então, excuse me, can you help me? Daí, por exemplo, você pode dizer Where's the... É uma frase bem simples, é uma pergunta bem simples, mas que pode te levar para muito longe aí, tá? É uma pergunta simples, mas que é bem útil. Então, onde fica o ou a? Where's the? Lembrando que esse where's, esse apóstrofo S é a contração de is. Então, é o mesmo como se fosse where is, né? Onde é, onde fica the, aí vai ser o, a. Então, where's the? Aí você completa com algum lugar, né? O lugar onde você está tentando chegar. Por exemplo, pode ser uma das palavras que eu ensinei no vocabulário. Então, poderia ser, por exemplo, where's the pharmacy? Where's the pharmacy? Onde fica a farmácia? Where's the post office? Where's the post office? Onde fica os correios e assim por diante. Olha outra forma de você pedir as direções em inglês. How do I get to? How do I get to? Quer dizer, como eu chego a... Aí você completa com o lugar. How do I get to? Como eu chego a... How do I get to? Complete com o lugar. Próxima forma de pedir as direções. Do you know where the is? Do you know where the tal lugar is? Essa pergunta quer dizer, você sabe onde o ou a, aí o tal lugar, né, que você está procurando, fica. Do you know, essa primeira parte quer dizer, você sabe, where the, onde o, tanana, is, fica, né, é ou fica. Do you know where the bank is, por exemplo? Você sabe onde o banco, né, onde fica o banco? Do you know where the bank is? Mais algumas formas de pedir por direções em inglês. What's the way to? What's the way to? Qual é o caminho para? What's the way to? Qual é o caminho para? The way. Way quer dizer o caminho. Então, what's the way to? Qual é o caminho para? Outra pergunta. Can you help me find the... Can you help me find the... Você pode me ajudar a encontrar o ou a, por exemplo, banheiro, né? Muitas vezes a gente quer saber onde fica o banheiro em determinados estabelecimentos. Então, você poderia perguntar, Can you help me find the restroom? Can you help me find the restroom? E olha a próxima aqui. Where's the nearest... Where's the nearest? Essa pergunta quer dizer, onde fica o tal lugar mais próximo? Where's the nearest? Essa palavra nearest é o superlativo de near, né? Que aí no caso seria o mais próximo, o mais perto. Near quer dizer perto. Com esse EST no final fica o mais perto. Então, where's the nearest? Onde fica o tal lugar mais perto, o mais próximo. Então, por exemplo, poderia ser Where's the nearest train station? Where's the nearest train station? Onde fica a estação de trem mais próxima? Mais outra pergunta. Is there a ou an near here? Is there a ou is there an near here? E essa pergunta quer dizer,
Tem um tal lugar perto daqui, ou tal estabelecimento, não é? Tem um perto daqui. Por exemplo, você poderia perguntar: Is there an ATM near here? Is there an ATM near here? Tem um caixa eletrônico. ATM é caixa eletrônico. Então, se você quiser saber se tem um caixa eletrônico próximo de onde você está, você pode perguntar: Is there an ATM near here? E repare que a gente usou an para ATM, porque começa com a letra A, que é uma vogal, né? Faz o som de vogal. Aí a gente vai usar o artigo an antes. Para palavras que começam com consoantes ou sons de consoantes, a gente vai usar o a. Ambas essas palavras querem dizer um ou uma. Então, por isso, a frase ficou: tem um, né, ou uma, tal estabelecimento, perto daqui. Olha outra forma de perguntar. Can you point me in the right direction? Can you point me in the right direction? Você pode me indicar a direção certa, né? Me apontar para a direção certa. Can you point me in the right direction? E mais algumas frases. Is it far from here? Is it far from here? Fica longe daqui. Is it far from here? Far quer dizer longe. Então, far from here quer dizer longe daqui. From here quer dizer daqui. Is it far from here? Olha a outra aqui. Am I going in the right direction? Am I going in the right direction? Eu estou indo na direção certa? Am I going? Essa primeira parte quer dizer eu estou indo. Como é uma pergunta, o am veio antes do I, né? I é eu. Então, am I quer dizer eu estou. É uma pergunta. Am I going, indo, in the right direction? Na direção certa. Am I going in the right direction? E agora, quando você não estiver entendendo muito bem o que a pessoa está explicando para você, você quiser pedir para ela repetir, tem algumas formas que você pode falar isso em inglês. A primeira aqui é: Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? Você pode falar mais devagar? Então, quando a pessoa estiver dando as direções para você, se você não estiver conseguindo entender muito bem, se a pessoa estiver falando rápido demais, você pode pedir para ela falar mais devagar. Aí, em inglês, você vai falar: Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? Ou então, pode pedir para a pessoa repetir, dizendo assim: Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Você poderia repetir, por favor? Esse that seria isso, né? Ou seja, a informação que a pessoa acabou de dar. Could you repeat that, please? Ou então, para você simplesmente pedir para a pessoa repetir de uma forma curta, mas totalmente compreensível e aceitável, é você dizendo simplesmente I'm sorry. I'm sorry, quer dizer perdão, e você falando com essa entonação de pergunta, a pessoa vai entender que é para ela repetir o que acabou de falar, porque você não conseguiu ouvir ou entender muito bem. Então, I'm sorry, I'm sorry. E vale aqui eu te dizer que é melhor você não usar a palavra what. What? Porque você pode acabar soando rude, tá? Então, para ser educado, não diga what, para pedir para a pessoa repetir. Você pode usar essas formas que eu te ensinei. I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you speak more slowly? E agora vamos ver frases que a gente pode usar ou os outros podem usar com a gente, não é mesmo? Na hora de dar as direções, né? De dar as coordenadas, explicar aonde você tem que ir. Então, giving directions. Giving directions, dando direções. A primeira frase que você pode ouvir seria go straight ahead. Go straight ahead. Ou então poderia ser go straight on.
go straight on. Essas duas frases querem dizer siga em frente, siga em frente. Go straight ahead, go straight on. Go straight ahead é mais comum no inglês americano, tá? E go straight on é mais comum no inglês britânico. Olha agora para falar viria à direita ou viria à esquerda em inglês, vai ser assim: turn right ou turn left. Turn right, turn left. Bem simples, né? Turn right quer dizer vire à direita. Right quer dizer direita. E turn left quer dizer vire à esquerda, porque left é esquerda. Olha outra expressão aqui que você pode ouvir. Go past the. Go past the. Daí a pessoa vai completar com o lugar que você tem que passar. Essa expressão go past the quer dizer passeou, ou seja, vá além desse lugar. Você vai passar esse lugar e continuar indo além. Esse é o sentido. Go past the. It's next to the. It's next to the. Essa expressão quer dizer fica ao lado do ou da. It's next to the. Essa expressão aqui, next to, pode significar próximo a, mas geralmente traz o sentido de algo que está bem ao lado, tá? Então, ao lado de. Então, it's next to the, fica ao lado do ou da. It's on your right. It's on your left. It's on your right. It's on your left. It's on your right quer dizer fica à sua direita. E já it's on your left fica à sua esquerda. Continuando aqui. It's near the. It's near the tal lugar. Fica próximo ao, daí completa, né? Por exemplo, it's near the park. Fica próximo ao parque. It's near the park. Fica próximo ao parque. Importante é mencionar aqui que com essa palavra aqui, near, que quer dizer próximo, a gente não vai usar uma preposição em seguida. No português, por exemplo, a gente usa a palavra do ou da, não é mesmo? Então a gente fala, por exemplo, fica perto de, fica perto do, fica perto da. Já no inglês, a gente não vai usar a preposição of, né? Que seria o equivalente de do, da ou de no inglês, né? Então, para falar fica próximo do tal lugar, usando a palavra near, a gente vai usar direto o lugar, tá? A gente pode usar aqui a palavra the, né? Que quer dizer o ou a, aí vai direto o lugar que você tá falando, tá? Então, não diga it's near of the, tá? E simplesmente it's near the, fica perto, aí você usa o the e completa com o lugar. It's far from. It's far from, quer dizer, fica longe de tal lugar. It's far from, far quer dizer longe. It's far from, fica longe de. It's across from the. It's across from the, fica em frente ao. It's across from the. Essa expressão across from quer dizer em frente, quando tá uma coisa de frente realmente, encarando a outra, tá? Uma casa de frente à outra, por exemplo. Então, aí é across from. It's across from the, fica em frente ao. It's on the corner. It's on the corner. Fica na esquina. Olha, para falar na esquina em inglês, a gente diz on the corner. Então, it's on the corner. Fica na esquina. Outra expressão comum com esquina seria it's just around the corner. It's just around the corner. Essa expressão quer dizer fica logo virando a esquina, ali virando a esquina. Essa é a expressão. It's just around the corner. E mais algumas expressões comuns seriam it's on,
It's on. Aí a pessoa vai completar com o nome da street, né, da rua, ou da avenue, da avenida, tá? Então, it's on fica na rua tal, ou fica na avenida tal. It's on street ou avenue. It's between. It's between fica entre. Essa palavra between quer dizer entre, mas somente quando é uma coisa entre duas. Então, por exemplo, tem uma coisa aqui, né, uma casa, um estabelecimento aqui e outro estabelecimento aqui. Daí o lugar que a pessoa está querendo encontrar fica between, fica no meio dessas duas coisas, desses dois lugares, tá? Então, between é entre, sempre quando é entre duas coisas, no meio de duas coisas, tá? Para falar entre, quando é para mais de duas coisas, né? Uma coisa que está entre várias outras, aí a gente vai usar a palavra among. Among, ok? Então, between é entre, no meio de duas coisas. It's between. E agora pode ser que quando você peça informações para alguma pessoa, né, algum estranho na rua, pode ser que a pessoa não saiba te responder, né? Então tá aqui algumas formas da pessoa dizer em inglês nesses casos dela não saber como te dar as direções por quaisquer motivos. Então a primeira forma aqui que você pode acabar ouvindo é Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. Desculpe, eu não sei. Sorry, I don't know. E aqui também pode ser que você ouça I don't know. Sorry, I don't know. I don't know. Com esse D aqui fazendo o som do nosso R. I don't know. Eu não sei. I don't know. Ou então pode ser que você ouça Sorry, I don't live here. Sorry, I don't live here. Desculpe, eu não moro aqui. Sorry, I don't live here. Ou então pode ser que você ouça ainda Sorry, I'm not from here. Sorry, I'm not from here. Desculpe, eu não sou daqui. Sorry, I'm not from here. E agora, ainda em relação às direções em inglês, eu queria te mostrar aqui 3 palavras que são muito usadas nesse contexto, que são importantes você saber para entender certinho e para usá-las corretamente também quando estiver pedindo as direções, né, e ouvindo as direções de alguém em inglês. Essas 3 palavras são in, on e at. Por que que a gente vai aprender elas 3? Porque, olha só, no português, essas 3 palavras podem ter a mesma tradução, que é em, no ou na, tá? Tanto in, quanto on, quanto at, todas querem dizer em, no ou na. Mas elas têm usos diferentes. Elas são usadas em situações diferentes. E é isso que você vai entender a partir de agora. Para começar com uma visão geral, eu quero que você entenda aqui, olhando essa figura, de que é como se fosse um funil, né? Então, olha só, o in é para usar com um sentido mais generalizado. Então, ele abrange mais lugares. Então, ele é mais general, mais geral. Já o on começa ficando um pouco mais específico, então é more specific. Então ele é para ser usado com lugares mais específicos, não tão generalizados quanto o in. Já o at é bem a pontinha aqui, né? Então ele é usado para lugares bem específicos, para pontos certeiros, tá? Para locais específicos. Então, very specific. Muito específico, tá? Então, vamos ver aqui ao lado exemplos de situações, né, de palavras em que a gente vai usar o in, o on ou o at. Então, começando aqui, olha só, a gente usa o in, por exemplo, para countries, que são países, cities, cidades e neighborhoods, que são vizinhanças. Então, repare que são lugares mais abrangentes, né? São lugares maiores, mais extensos, né? País, cidade, vizinhança. São lugares mais gerais, grandes. Por isso que a gente vai usar o in, que ele abrange lugares maiores, tá? De uma forma mais geral. Agora, vamos continuar aqui. A gente usa o on com lugares mais específicos. Então, olha só, por exemplo, a gente vai usar o on com streets, ruas,
ou avenues, avenidas. Para falar na esquerda ou na direita, a gente vai usar o on. Então, on left, on right, à esquerda, à direita. E também na esquina, lembra? On the corner, por exemplo. Então, a gente usa o on para lugares mais específicos. Eu não estou falando já da cidade inteira, mas sim da rua daquela cidade ou daquela vizinhança. Por exemplo, na esquerda, na direita, na esquina, são lugares um pouco mais específicos, não tão gerais como no caso do in. Agora, para o at, aí a gente vai usar para locais bem específicos, tá? Para pontos específicos. Então, por exemplo, a gente vai usar o at com addresses, endereços, quando a gente tem um número. Então, o endereço, né, com o número é naquele local específico. Aí a gente vai usar o at. Então, at com endereços, addresses, e com specific locations, locais específicos. Por exemplo, at home, em casa. I'm at home. Eu estou em casa. Então, você não vai falar I'm in home, nem I'm on home. Não, para falar eu estou em casa, como a sua casa é um local específico, bem específico, aí a gente vai usar o at. Outro exemplo também, a gente pode falar I'm at work. I'm at work. Eu estou no trabalho, que também é um local bem específico. I'm at work. Então, em relação a lugares, o in, on e o at é usado dessa forma. Mais uma vez, o in abrange locais maiores, né, cidades, países, né, locais mais abrangentes. O on vai diminuindo aí, né, a especificidade, e o at é mais específico ainda para pontos específicos, pontos locais. E para você entender um pouco melhor aqui, olha só, pus um exemplo. Where's the movie theater? Where's the movie theater? Essa pergunta quer dizer onde fica o cinema. Movie theater quer dizer cinema. E olha, aqui abaixo a gente tem as informações sobre onde fica o cinema. A primeira informação é de que fica em London, né? Na cidade de Londres, London. E olha aqui embaixo, o movie theater tá aqui, ó. O cinema, a gente já vê que fica na rua Main Street, que é a rua principal. Main Street quer dizer rua principal. Main é principal, tá? E no caso aqui é o nome da rua mesmo. Então, Main Street é a rua principal. Na maioria das cidades você vai encontrar lá uma Main Street, tá? Então, fica na rua principal. E olha só o número do cinema. Fica no número 38 aqui, ó, tá vendo? 38. 38. Aqui está o movie theater, o cinema. Então, para dizer isso em inglês, para responder essa pergunta, where's the movie theater? Onde fica o cinema? A gente poderia dizer assim, ó. It's in London. It's in London. Fica em Londres. Londres é a cidade, né? Então, é mais abrangente, né? Maior, mais geral. Por isso a gente está usando in. It's on Main Street. It's on Main Street. Fica na rua principal. Então, já é um pouco mais específico aqui, na rua principal. E, por último, it's at 38 Main Street. It's at 38 Main Street. Fica no número 38, rua principal. Então, aqui a gente está dando o endereço. É o local específico. It's at 38 Main Street. E repare que em inglês a gente nem precisa falar a palavra number, tá? Como a gente diria em português. Fica no número, no número 38 na rua principal. Não precisa falar number. Só você falar it's at, aí o número. It's at 38 Main Street. Então repare aqui que a gente foi do mais generalizado para o mais específico. E agora vamos conferir um diálogo de exemplo em que um rapaz está pedindo informações, está pedindo as direções para uma senhora na rua que ele está meio perdido. Então, primeiro eu vou ler as falas aqui, tudo em inglês, e depois eu vou explicar cada uma traduzindo para você, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Primeiro ele está falando, Excuse me, can you help me, please? Hello. Yes. What can I do for you? Is there a pharmacy near here? Yes, there's a CVS on Main Street.
between 2nd Avenue and 3rd Avenue. It's next to the bookstore. How do I get there from here, please? Go straight ahead and then turn right on 2nd Avenue. Go past the gas station and the pharmacy will be on your left, on the corner, across from the park. You can't miss it. Got it. Thank you very much. E agora vamos então entender o que foi dito aí nesse diálogo, começando com a fala do rapaz, em que ele diz, excuse me, com licença, né? Excuse me, can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? Daí a moça respondeu, hello, yes, olá, sim. What can I do for you? O que eu posso fazer por você? What can I do? Quer dizer, o que eu posso fazer? Como é uma pergunta, ficou what can I do for you? Por você. O que eu posso fazer por você? What can I do for you? Olha só a pergunta dele. Is there a pharmacy near here? Is there a pharmacy near here? Ele está perguntando, tem uma farmácia perto daqui? Tem uma farmácia perto daqui? Há uma farmácia perto daqui? Olha só, esse is there é a forma de pergunta para aquela estrutura there is, né? Que quer dizer haver, existir. Ou muitas vezes no português informal a gente acaba usando o verbo ter, não é mesmo? Então seria tem uma farmácia perto daqui? Há uma farmácia perto daqui? Is there, há, existe ou tem a pharmacy, uma farmácia, near here, perto daqui, near here. Olha a resposta dela. Yes, sim. There's a CVS on Main Street. There's, olha aqui, o there's é a forma contraída de there is, que eu acabei de explicar, né? Que quer dizer há, existe, ou até mesmo tem no português informal. There's a CVS. Tem uma CVS, é o nome de uma rede de farmácias muito famosa nos Estados Unidos. CVS on Main Street, na rua principal. Repare aqui, como a gente está falando da rua, a gente está usando a preposição on, né? On Main Street. Vai ser on, não in, nem at, porque se trata da rua Main Street. E ela continua explicando between 2nd Avenue and 3rd Avenue, entre a 2ª Avenida e a 3ª Avenida. 2nd Avenue, 2nd é segunda, Avenue, avenida, e 3rd Avenue, 3rd é terceira. Então fica between 2nd Avenue and 3rd Avenue. Lembra que eu falei que o between é sempre quando tá uma coisa entre outras duas, no meio de duas? É o caso aqui, olha só. A farmácia, né, a CVS, fica entre, no meio da 2ª Avenida e da 3ª Avenida. Por isso que foi usada a palavra between. Entre, porque é entre duas coisas. Aí ele continua perguntando então, how do I get there from here, please? How do I get there from here, please? Ele está perguntando, como eu chego lá daqui, por favor? Lembra aqui, ó, how do I get there? Essa primeira parte quer dizer, como eu chego lá? How do I get there? O verbo get, nesse contexto, quer dizer chegar, tá? Então, chegar a algum lugar. How do I get there? Como eu chego lá. O there, assim, sozinho, pode significar lá. Aí ele continua, from here, seria daqui, a partir daqui, né? Desse local onde eu estou. From here, quer dizer daqui. Please, por favor. Daí, olha só a explicação dela, as direções que ela deu para ele. Ela disse assim, go straight ahead. Lembra que go straight ahead quer dizer siga em frente, vá em frente. And then turn right. E então, e depois, esse then aqui quer dizer isso. Então, depois, turn right, vire à direita, turn right, on 2nd Avenue, na avenida segunda, né? Na 2ª Avenida. E lembrando aqui, ó, como a gente está falando de avenida, avenue, a gente vai usar a preposição on 2nd Avenue. E ela continua explicando. Go past
the gas station. Passe o posto de gasolina, né? Continue após o posto de gasolina. Esse é o sentido. Go past the gas station and the pharmacy will be on your left. E a farmácia estará à sua esquerda. And the pharmacy, e a farmácia, will be, aqui é o futuro, will be. O be é o verbo ser, né? Ser ou estar. E esse will indica futuro. Então, will be, quer dizer, estará ou vai estar on your left, na sua esquerda. Aí ela continua, on the corner, na esquina, lembra? Na esquina, on the corner. E por último, across from the park. Across from the park. Em frente ao parque, né? Tá encarando o parque, então a farmácia fica de frente para o parque. Across from the park. E para terminar, ela usa essa expressão que também é super comum em inglês, que ela diz, you can't miss it. You can't miss it. Essa expressão quer dizer, não tem como errar. É facinho, não tem como errar. You can't miss it. Então, ele diz, got it. Got it. Essa expressão informal quer dizer, entendi. Peguei o que você falou. Entendi. Got it. E ele termina dizendo, thank you very much. Thank you very much. Muito obrigado. Hoje aprendemos o essencial sobre como pedir direções em inglês e como entendê-las também. E lembre-se de que você pode reassistir a essa aula quantas vezes quiser para praticar as frases, as expressões e o vocabulário para que na sua próxima viagem ao exterior você já esteja confiante para se aventurar por novos lugares com facilidade. E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou se quiser compartilhar também o que achou dessa aula, deixa aqui escrito nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma aula futura. E também compartilhe com alguém que você conhece que esteja planejando uma viagem para fora do país. Eu tenho certeza que esse e os demais vídeos dessa série serão muito úteis para ele ou ela. Muito obrigada por assistir, que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo. Beijos e até lá!